Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E o filme escolhido é um filme de comédia espanhol que está no top 10 da Netflix chamado Te Quiero Imbécil. Então vamos lá falar um pouco sobre o diretor, os atores. Tem uma atriz muito famosa, que você deve conhecer ela bastante do Harry Potter e também do Game of Thrones. E também vou falar sobre o que eu gostei no filme, que eu não gostei e minha nota final. Então a nota na IMDb dele é uma nota bem baixa. O filme tem em torno de 5.8 de 10. Minha nota não vai ser tão acima e também não vai ser abaixo. Então vai ficar entre a média assim mais ou menos. Andei olhando as notas no IMDb. Muita gente não achou grande coisa o filme. Eu também não achei grande coisa. Principalmente que na minha análise vou falar o momento que o filme começa a perder a graça. Onde que ele se perde por completo. E a nota dele decai muito, porque no começo eu achei ele bem engraçado, tá pessoal? Então vamos lá, é um filme recomendado para maiores de 18 anos, tem em torno de 1h30, tá? E ele está disponível na Netflix, que eu já disse que está no top 10. Então vamos lá falar sobre o diretor. O diretor dele, na verdade a diretora é Laura Manan, você deve conhecer ela do filme A Vida Empieza Hoy. Vamos falar agora um pouco dos atores, mas antes de eu falar dos atores aqui, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no meu canal aqui no YouTube, tá? Curte lá. Cada 2, 3 dias eu posto uma nova análise. Minha última análise foi Despedida em Grande Estilo, que eu achei um filmaço do Morgan Freeman. E recomendo vocês assistirem o vídeo, que vocês vão gostar bastante da análise, tá? Então vamos lá falar sobre os atores. Kim Gutierrez, que é o protagonista do filme, que ele é o Marco. E você deve conhecer ele bastante daquela série da Netflix, O Vizinho, The Neighbor. Tanto faz que ele é um herói. Eu não cheguei a assistir porque não faz muito o meu estilo. Mas eu também não sei dizer se é boa, tá? E também temos Natália Tena, que é bastante famosa, que é a Raquel no filme. E você deve conhecer ela bastante. Atualmente o último papel que ela fez foi no Mandalorian. Mas antes ela é bem conhecida de Harry Potter e Game of Thrones, conforme eu já disse. Temos também Alfonso Bassaf, que é o Diego, estilo Steve Fodão da American Pie. Ele é bastante conhecido do filme Estou Vivo. Temos também Alba Ribas, essa não é muito famosa, que é a Ana, ex-namorada do Marcos. Ela é conhecida do filme 100 Metros. E por último, o guru do sexo do filme, o Ernesto Alterio, que é o Sebastião no filme, que é o guru do sexo argentino. E ele é bastante conhecido no Narcos México. Então agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o filme, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final, tá? Vamos falar então um pouco sobre a sinopse do filme. A sinopse do filme é focada no Marcos. Ele namora há 8 anos a Ana e decide pedir-la em casamento num restaurante. E quando ele pede, ela fecha a caixinha, dá um pé na bunda dele e depois ele é despedido do trabalho e volta a morar com os pais. E depois que ele volta, ele coloca no Google o que fazer da vida depois que você está no fundo do poço, essas coisas, como se tornar bem sucedido, né? Porque o Diego, amigo dele, que ele é o Steve Fodão da American Pie, ele fala para ele que ele tem que ser mais descolado, que ele tem que ser um homem do século XXI. E aí ele vai tentando, primeiro ele usa óculos, daí ele começa a usar lente e começa a mudar de roupa. Mas primeiro ele conta esse guru do sexo, que é o Sebastian, onde que ele parece que é um cara mó pegador, tá dando várias dicas de mudar a alimentação, mudar o estilo dele, para ele catar altas mulheres e com as chances de ele conseguir transar ou não. E aí quando ele perde o trabalho, ele conhece bastante o Diego, que é o amigo dele, só que o Diego é verdadeiro passa o rodo nos amigos. Todas as pretendentes dos amigos, ele vai lá e pega elas num lugar. E os caras ficam 1 ano, 2 anos, verdadeiro temperando elas, né, para os outros se aproveitar. E aí ele decide chantagear ele. Ele fala, ou você me dá um emprego, eu vou falar para os nossos amigos que você faz pretendente deles. E aí ele começa a trabalhar num jornal esportivo, com que ele quer ser editor esportivo, falando dos times da Série C de futebol. O amigo dele, Diego, passa uns aplicativos para ele e fala que ele vai ficar descoladão com esses aplicativos, que é o Tinder, mais uns outros, para pegar as mulheres fácil. E aí ele faz umas teorias loucas que o Sebastião fala para ele que consegue mais pontos, se ele pedir umas bebidas tal, se pedir outra coisa, se vier com decote. E aí a primeira que ele pega, ele vai levar para casa e quando ele vai transar com ela, ele descobre os pais dele transando na casa, né? Porque ele voltou a morar com os pais. E ele fala que ele mora com os amigos, e aí ele já perde essa.
Aí a outra que ele vai tentar conhecer, ela leva ele para casa e quando ele vai no banheiro ela vê ela mijando em pé, né? Onde se mostra que era um travesti. Ele achando que era mulher, deu um beijão nela. E aí tudo parece perdido, ele reencontra uma garota do colegial dele, chamada Raquel, onde ela é meio doidinha, descolada, ela não quer relacionamento sério, e ele faz de tudo para se livrar da Ana. Ele vai seguindo passo a passo as recomendações do Sebastian, e com isso ele vai progredindo na vida. Ele começa a falar sobre times da Série B, depois times da Série A, e com isso ele vai gostando da Raquel, só que ele não consegue chegar perto dela. E aí o que acontece, pessoal? Como ele mudando e vai se tornando mais descolado, as outras mulheres começam a ficar interessadas nele. E aí quando ele vai numa festa da empresa, ele pega o cara mais panaca do lugar, ele leva junto e deixa ele largado. E aí a chefe dele quer dar em cima dele, que ela nem sabia o nome dele, que é Marcos, né? E aí quando que ele ia ficar com ela, aparece quem? A ex dele, a Ana. E eles voltam a se relacionar e ele fica ocultando o que está acontecendo, né, pessoal? E o Diego tá achando que ele é gay, porque ele começa a elogiar os abdômen dos jogadores, umas coisas meio assim que não são coisas muito héteros, só que ele começa a ficar no Trend Topics do Twitter e começa a ficar muito famosão. E aí a chefe dele também começa a dar em cima dele, que até certa hora lá, quando ele convida a Raquel e desencana finalmente da Ana, porque a Ana na verdade ia se casar com outro cara e estava traindo já ele decide prosseguir com a vida dele. E aí ele tenta chegar perto da Raquel e nunca consegue. E quando ele tem uma outra oportunidade, o que acontece, pessoal? A chefe dele manda ele num lugar lá, num quartinho, e o cara que é o panaca lá do trabalho, quando que a Raquel chega, ele fala que ela tá junto com ele lá, que ele estiver procurando ele. E quando chega lá, o que você encontra? Ela tirando a roupa, ia ficar com ela e a Raquel pega eles em flagres e foge. E aí ela fala, você tem alguma coisa importante para falar para mim? E ele enrola, e não fala nada demais e some. E a Raquel sempre pediu, porque ela, quando que ela era menor ou mais jovem, ela sempre teve uma quedinha por ele, sempre foi apaixonada, e porque ela era obesa e diziam que ela tinha piolhos, ele nunca chegou a ficar com ela, mas ele tinha gravado na época uma música que ela pediu para gravar para ele, que é famosa, mas eu nem conheço, para falar a verdade, essa banda, tá, pessoal? E aí ele quando chega na casa da mãe, no final do filme ele encontra a fita, né? A gravação. E ele fica todo feliz. E ele decide tentar conquistar a Raquel. Ele revela pro Diego que ele tá gostando dela, que ele quer uma chance com ela, mas ela não tá nem aí pra ele e decide jogá-lo na friendzone. Mas na verdade não é bem assim. Ela tem uma queda por ele até hoje e ele acha que não, né, pessoal? E aí o que acontece? Ele consegue outra oferta de trabalho para trabalhar na Inglaterra e entrevistar os jogadores da Premier League inglesa, que é a liga da Série A, onde tem grandes times de futebol, né? E aí antes de ir, ele decide tentar ficar com a Raquel de novo. Ele vai até o casamento da Ana, que ela até convida ele para o casamento, né, onde que é a maior idiota, né, que eu nunca iria no casamento de uma ex, por mais que ela gostasse de mim como amigo. Para falar a verdade, eu nem continuei a amizade de ex, tá, pessoal? Aí continuando, ele decide falar para ela, agradecer ela, porque graças ao pé que ela deu na bunda dele, ele se tocou e tentou ser uma melhor pessoa, que ele viu que eles nunca foram apaixonados. E depois ele revela pro cara que estava casando com ela, que ia ser o marido dela, que ele estava transando com ela enquanto ele estava viajando. E aí ele foge e decide ir atrás da Raquel. Aí ele cata aquela fita que ele gravou, a música lá que eles gostavam, coloca para gravar e começa a imitar dele dublando e dançando. É só olhando o que ele fica fazendo, né, pessoal? E ele começa a imitar, aí ela não liga muito, daí ele chega na frente dela, tira toda a roupa dele e fala, esse sou eu, do jeito que as pessoas me veem. Esse, se você quer eu assim, que fica. Ela vai e agarra ele e termina o filme dessa forma, sem mais nem menos, onde que era muito óbvio que eles iam ficar junto. E aí que eu decido falar onde que o filme foi bom. O filme foi bom e engraçado, na minha opinião. Eu achei que o filme foi bom até a parte antes dele retornar a se relacionar com a ex dele, que é a Ana. Porque ele fez de tudo para mudar. Conseguiu tudo, conseguiu um monte de mulher interessada nele, até a chefe dele que nunca ligou para ele.
e decide correr atrás da Ana de novo, pessoal, sabe? É uma coisa meio ridícula. Tipo, ele tenta se desapegar dela da forma que ele mais deseja e não consegue. E aí, a partir dessa parte do filme, eu acho que perdeu muita graça, porque era óbvio que ele ia ficar no final com a Raquel. E termina dessa forma, assim, o filme. E no final do filme a gente descobre uma coisa que eu já suspeitava desde o início. O tal Sebastian, guru do sexo, que fala que é o catador de mulher, que ele não sei o quê, que ele tem que se exercitar, tem que comer 2 maçãs, não tomar cerveja e saber controlar o peso, na realidade é uma fraude. Não sei quantos anos, com bastante idade, e mora com a mãe dele. Tanto que a mãe dele chama e ele fala, já vou mãe. Aí ele fala, depois eu vou editar. E assim termina o filme. Então a nota que eu dou pro filme, eu dou nota 5 para ele, pessoal. Devido a esses motivos, eu achei que era um filme de comédia bem melhor. Tem umas partes que são bem engraçadas, mas depois o filme desanda por completo. O filme não consegue mostrar aquilo que ele veio, né? Na verdade, ele perde a essência a partir dessa parte que ele se volta a ficar com a Ana, que ele volta a ficar com eles. Podia ter ficado com a Raquel antes, ou com uma outra pessoa, e a Raquel ia ter ciúme, sabe? Uma coisa bem mais legal. Não ficar com a mesma menina que ele ficou por 8 anos e depois de ser tão trouxa na vida dele, ele tomar um pé na bunda dela quando pede ela em casamento, ele retorna a ficar com ela. Só porque ela é bonita, só porque ela tem um corpo bonito. Eu acredito que seja esse o ponto fraco do filme. Se ele tivesse uma temática mais interessante, que nem American Pie, onde o Jim lá começa a se relacionar com outras mulheres, depois ele vê que ele gosta da Michelle, eu acho que ficaria mais interessante. Principalmente que o Diego é uma cópia fiel ao Steve Fodão, lá do American Pie. Então a nota que eu dou por filme é 5. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no meu canal. Muito obrigado.